Sim, senhor. Fala, galera ligada aqui na live do Facebook do Esporte Interativo. A gente está aqui no Centro de Treinamento de Vargem Grande, onde o Vasco faz aqui os seus treinamentos. Centro de treinamento, aliás, que deve ficar com a equipe da Colina até está tentando negociar para os próximos 3 anos. Faz parte aí desse planejamento dessa diretoria, junto com o técnico Zé Ricardo, de dar uma estrutura melhor para o futebol, ter um lugar para treinar, ficar afastado lá do clube de São Januário. Foi muito importante no início desse ano, né? Porque o clima político que era vivido no clube, assim, o Zé Ricardo conseguiu blindar um pouquinho os jogadores. O que a gente vê em campo nesse momento? Os jogadores titulares mesmo, porque não foram os que jogaram na derrota de ontem por 1-0 contra a Portuguesa. Os jogadores estão mais... Essa imagem, né, que você tá. O Irving Santana está aqui mostrando para vocês o técnico Zé Ricardo comandando a atividade. O Zé que optou por ficar, resolveu permanecer no clube, comentou bastante que tomou essa decisão porque acredita nos jogadores, acredita nessa diretoria, acredita no projeto do clube. Foi uma decisão também que teve o apoio da família do Zé Ricardo, e ele teve o fim de semana para pensou e ontem pela manhã ligou para os dirigentes, né? Ligou para a diretoria e disse que aceitava ficar sim. Foi para a partida contra a Portuguesa sem nem mesmo ter decidido todos os pontos em relação ao seu novo contrato, já que a contraproposta dessa diretoria foi uma oferta de um aumento salarial e também uma extensão de vínculo, que é até o fim de 2018, indo até 2019. O Zé falou bastante sobre isso também, que tem o desejo de cumprir o seu contrato. Ontem, após a partida, ele até falou: meu contrato que por enquanto ainda é até o final de 2018, ainda não tinha falado. Ontem saiu de lá até sem ter conversado, depois da derrota. Ele ia conversar ontem à noite com a diretoria, mas saiu sem até ter essa conversa, porque por conta da derrota, enfim. Segundo o Zé, até todos os jogadores estavam muito chateados no vestiário, mas ele tinha que colocar o time reserva para jogar, tinha que colocar o time reserva em campo, que era algo que fazia parte do seu planejamento, fazia parte do que eles já pensavam para a equipe durante essa temporada. Já tem alguns jogos com isso traçado, isso porque ele precisa ver de perto a atuação dos jogadores para entender quem ele poderá utilizar mais, quem ele poderá colocar na Libertadores, por exemplo, até pensar é necessário sim que ele coloque os reservas para atuar, como ele fez ontem. Ontem foi também a estreia do Giovanni Augusto, né, jogador contratado aí para ser o substituto do Nenê. Ele sentiu muito a falta de entrosamento, ritmo de jogo também, mas isso foi até falado pelo próprio Zé na entrevista coletiva, mas mostrou uma qualidade técnica que pode ser importante para o Vasco no futuro. Eu lembro de 2 lances especificamente, uma assistência que ele deu para o Rildo, a bola voltou para ele e ele depois deu mais uma assistência para o Riascos, mas nenhuma das 2 bolas acabaram entrando no gol. A primeira foi tirada pelo zagueiro até em cima da linha e o Riascos acabou batendo por cima, mas qualidade técnica deu para ver que ele tem, deu para ver que ele vai poder ajudar o Vasco, mas a gente tem que esperar um pouco mais até ele se sentir, né, sentir um entrosamento melhor, pegar mais ritmo de jogo. É bem provável que nessa próxima partida ele esteja já no banco de reservas e que o Zé aos poucos comece a utilizar mais o jogador. Então a gente tem os titulares, a gente está vendo o Zé fazer uma atividade aí em campo reduzido. Deixa eu ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É porque tem 2 lá na ponta direita, né? Tá lá o Pikachu e o Paulo Vitor. Aqui do lado esquerdo só tá o Wagner. O sem colete são os jogadores titulares. Bom, deixa eu abrir aqui a live pra gente poder ver a galera participando com a gente. O que vocês estão perguntando aqui? A gente também tá aguardando. Mais tarde deve ter um jogador para falar com a gente na entrevista coletiva. Provavelmente alguém que atuou na partida de ontem. Os reservas estão fazendo regenerativo normal por conta do desgaste. Agora, aqui nesse campo, a gente sempre faz live do outro campo. A gente dificilmente vem para esse segundo onde a gente está hoje. Está chovendo aqui, né? A gente está aqui no cantinho embaixo aqui de uma... Ih, gente, qual é o nome disso aqui? Vai lá aí. Isso aí, de um guarda-sol. Que no caso, nesse momento, é guarda-chuva. E aí a gente está nesse campo. Esse campo aqui dá para ver um pouco melhor a estrutura daqui, né? Vocês sempre perguntam bastante. Daqui onde eu tô, dá pra gente ver a academia. Você consegue fechar lá? Porque a luz está acesa lá dentro. Dá para ver a academia, que foi uma parte construída um pouco mais tarde, depois que esse CT aqui já estava pronto, não pelo Vasco, mas já com a intenção
do Vasco vir treinar aqui. E aí é mais afastado, é essa parte da academia. Muitos equipamentos lá de São Januário, do Capres, vieram para cá, foi até toda aquela polêmica ainda no finalzinho da gestão do ex-presidente Eurico Miranda, e foi montada a academia ali, por isso ele sempre vem fazer regenerativo aqui. Na sexta-feira, depois que eles voltaram lá da Bolívia, parte dos jogadores ficaram em São Januário e outra parte dos jogadores vieram para cá. Quem foi titular veio para cá justamente para poder fazer academia, porque todos os equipamentos estão aqui. A gente já conseguiu mostrar um pouquinho a estrutura? Deixa eu abrir aqui a live para poder bater um papo aqui com vocês. Vamos ver. Só que tá difícil aqui de abrir, aqui, conseguir aqui. Deixa eu tirar o som para ninguém ficar ouvindo minha voz. Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando. Ó, gente, o próximo jogo do Vasco é contra o Macaé, na próxima quinta-feira. Esse jogo foi remarcado, né? Era para ser no meio da última semana que passou, mas o Vasco tinha um compromisso pela pré-Libertadores, por isso adiou para o meio dessa semana. Então, é o jogo da primeira rodada da Taça Rio, que foi remarcado, e o Vasco precisa até correr atrás do prejuízo por dois motivos. Um, pela Taça Rio, porque está sem nenhum ponto, né? Fez apenas um jogo, e o outro pela pontuação geral do Campeonato Carioca, que também dá vaga nas semifinais do estadual. Então o Vasco precisa correr atrás desse prejuízo. O Zé falava isso ontem também na entrevista coletiva, que essa derrota tem muito se lamentar por causa dessa classificação geral. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando alguma coisa. Até tem uma galera aqui falando do Zé Ricardo, Bruno Stefano Santos Moura falando que o Zé Ricardo não é mercenário. Esse foi um ponto levantado pelo Fred Lopes ontem, até na coletiva, né? Ele acabou falando duas vezes, falou antes do jogo, depois conversou com a gente na zona mista também. E ele falou bastante isso, que o Vasco desde o início sabia do seu limite financeiro, sabia que não poderia fazer nenhuma loucura, e o Zé também sabia disso, mas que o Zé valorizou muito o esforço feito pelo Vasco, porque o Vasco ainda assim propôs um aumento salarial para o treinador, propôs um aumento de vínculo, mas é claro, nada que se igualasse à proposta do Al-Ahly dos Emirados Árabes, que era de R$500 mil por mês. O Vasco conseguiu, na proposta que o Vasco fez, conseguiu chegar no máximo a 250 mil, mas podendo chegar a 300 no ano de 2019, com essa sugestão de extensão de vínculo. Vou pedir também para o Irving arrastar um pouquinho a câmera aqui para o lado e pegar os goleiros aqui fazendo treinando aqui do lado direito. Tá aqui tanto o Martin Silva, o Gabriel Félix e João Pedro, porque o Martin, que vem sendo ídolo do Vasco, ajudou muito o Vasco a garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, porque teve uma ótima atuação, defendeu 3 pênaltis, vai acabar ficando fora do Vasco durante a Copa do Mundo, né? Ele normalmente é convocado pelo Uruguai, apesar de ser o reserva lá, ele é constantemente convocado e deve acabar deixando o Vasco por um bom período. E o Gabriel Félix, que foi quem atuou ontem, deve ser o substituto. E eles estão fazendo esse treinamento aqui. Antes deles começarem essa atividade exatamente, eles estavam treinando a bola aérea batida de escanteio, né? A bola pingada na área, que vem sendo um problema para o Zé. E o Zé ficou bem chateado do Vasco ontem ter levado um gol assim, porque levou os 4 gols no jogo de volta contra o Jorge Wilstermann de bola aérea, e eles treinaram muito, segundo o Zé, isso ao longo da semana, e ontem levaram mais um gol, ou seja, o 5º gol de bola aérea em 2 jogos apenas. Então é de fato um ponto que vem preocupando o Zé Ricardo, e o Zé ficou chateado isso ter acontecido ontem. Até o próprio Eraso falou que esse é um tipo de jogada que exige muita atenção e muita concentração, e ele acha que faltou concentração no caso do jogo de ontem, quando ele foi titular, porque ele ficou fora dos 2 últimos da Libertadores, porque foi suspenso, retornou no jogo de ontem, e o jogo de ontem a zaga foi composta pelo Eraso e pelo Erley. Parece que a atividade lá que estava sendo comandada pelo Zé chegou ao fim, ó, a gente está vendo os jogadores ali já bebendo uma água. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, né? Porque eu estou falando aqui igual uma louca e não estou lendo os comentários de vocês. Deixa eu ver. Mas vocês também precisam me ajudar nos comentários, né? O Jefferson Neto está perguntando se o Giovanni Augusto joga na próxima partida. É bem provável que ele ganhe uma oportunidade do Zé no banco de reservas, por exemplo, né? Que ele, aos poucos, vá tendo mais oportunidades para poder ganhar mais ritmo de jogo, enfim, melhorar o seu entrosamento com os jogadores. Ele já fez sua estreia ontem, então é capaz sim que ele ganhe uma oportunidade. Agora, dificilmente começando como titular. Por ele não estar preparado ainda, e isso ficou nítido ontem, e outro
porque não faz parte muito do perfil do técnico Zé Ricardo, né? Ele normalmente só promove uma alteração quando algum jogador não corresponde com o que é esperado em campo. Fora isso, esse jogador permanece sendo titular. Ele era assim no Flamengo e vem repetindo as mesmas atitudes aqui no Vasco. Um grande exemplo é que nos 2 primeiros jogos da temporada, o Luiz Ricardo era titular da zaga ao lado do Ricardo. Quer dizer, Luiz Gustavo ao lado do Ricardo, porque eram os jogadores que estavam mais tempo fazendo pré-temporada. Assim que o Eraso ficou disponível, o Eraso se tornou titular, mas o Ricardo, que não era para ser o titular, né? Pelo menos não acredito que não tenha subido com essa intenção, porque o Vasco contratou reforços para a posição. Começou aí, foi bem, teve uma boa sequência e o Zé acabou não tirando o jogador. O Eraso teve que sair porque foi suspenso. O Paulão, que é um jogador de confiança do Zé, ganhou oportunidade nos últimos jogos da Libertadores e agora está aí em aberto o que o Zé, por exemplo, vai fazer no próximo jogo até. Porque é fato que a maior parte do time do Vasco não foi bem na partida contra o Jorge Wilstermann, mas a atuação do Ricardo também não foi uma atuação boa. E os 2 jogadores mais experientes aí para essa zaga, o Eraso e o Paulão, são 2 jogadores mais altos também. Com isso, ajudaria o Zé nessa bola aérea defensiva que vem sendo um problema para a equipe na temporada. Deixa eu ver aqui. Galera que está comentando, a Andriele Moraes colocou várias carinhas de apaixonados. Opa, gente, a gente vai ter que encerrar a live aqui pelo seguinte. Calma aí. O que é pra gente fazer? É pra ir pra lá ou só virar a câmera, Nel? É porque quando tem bola parada, pênalti, que é o que está acontecendo nesse momento, normalmente a gente não pode filmar. Isso. A gente pode... Aqui... Pode ficar aqui. Pode, só virar a câmera. Então a gente vai ter que ficar mostrando pra vocês isso aí, ó, que vocês estão vendo. Que é o pós-treino dos goleiros, porque a gente não pode mostrar pênalti, né? É algo bem comum nos clubes, a gente não pode filmar, então eles pedem pra gente virar as câmeras e é o que tá acontecendo aqui. A gente não pode mostrar, mas falar a gente pode. Se eu não me engano, quem tá na bola é o Pikachu, nesse momento, agora, pra bater o pênalti. E parece ser, mas perdeu. Mas enfim, vamos focar aqui nos comentários de vocês. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí, gente. Tô tentando ver aqui os comentários de vocês, mas aqui. A opinião do Jorge Amorim é que o Vasco tem que contratar outro goleiro mais experiente. Tanto o Gabriel Félix quanto o João Pedro são jogadores que vêm da base do Vasco. Antes tinha o Jordi deixou a equipe e o Gabriel Félix ficou muito tempo sendo preparado para assumir essa posição, né? O Martim é o grande titular, óbvio, é o ídolo do time no momento, e ao que tudo indica, até onde a gente sabe, o Vasco não tem interesse em contratar um novo goleiro, até pela situação financeira da equipe que não é das melhores. Calma aí, cadê? Tinha alguém aqui? O Davi Medeiros está perguntando do Kelvin e do Ramon. O Everson Dias está perguntando do Breno. São jogadores... Opa, gente, eu acho que a gente vai ter que encerrar aqui a live nesse momento, porque já a gente deve ter entrevista coletiva. Ao que parece, é com o Henrique. Vocês fiquem ligados aqui que daqui a pouquinho a gente abre uma outra live com a entrevista coletiva aqui do Vasco, viu? Beijo e até daqui a pouco.